Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live, hoje em especial ao Dr. Fabrício Fay, que é presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-RS, que gentilmente vai expor o tema Direito do Trabalho e Reflexos da Pandemia. A diretoria agradece também à diretora do Departamento de Integração, a doutora Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a mediação das lives aqui no perfil do IARGS no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Todas as lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Hoje já estamos com 280 inscritos no canal do YouTube. E a nossa presidente Sulamita Santos Cabral convida todos a se inscreverem e clicarem ali no sininho para receberem as notificações. As atividades do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul são realizadas agora por meio de plataformas digitais. As videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. As videopalestras do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. Lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas. Artigos jurídicos publicados tanto no blog quanto no site todas as terças-feiras. Comentários sobre o livro histórico do IARGS 93 anos, todas as segundas-feiras, tanto no blog quanto no site. E as lives que são mediadas por mim e pela colega Ana Amélia, todas as terças e quintas, às 20 horas, sempre aqui no perfil do IARGS no Instagram. Todas essas lives e as videopalestras são postadas no canal do YouTube. A exemplo dos anos anteriores, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul comemora no mês de agosto a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Nesse ano a programação está bem extensa, só que de forma online. A abertura vai ser no dia 3 de agosto, com uma live super especial com a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, e o presidente da OAB-RS, doutor Ricardo Breia. A doutora Sulamita vai fazer uma pequena introdução, falando sobre a criação dos cursos jurídicos, e o doutor Ricardo Breia segue falando sobre o tema, o protagonismo da advocacia pós-pandemia. Acompanhem a nossa variada programação. Nós vamos estar colocando ela, divulgando nas redes sociais, no blog, no site, por e-mail, ok? E o nosso convidado da live de hoje é o Dr. Fabrício Fay. Advogado, ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC-RS, é conselheiro seccional pela OAB-RS, presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista, é vice-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB-RS. O Dr. Fabrício Fay vai falar hoje sobre o direito do trabalho e reflexos da pandemia. Deixa eu ver se ele já está aqui para eu fazer o convite. Estou tentando chamar o Dr. Fabrício. Não está indo, por quê? Aguardando a conexão com o Dr. Fabrício Fay. Seja bem-vindo, doutor. Custou um pouquinho entrar a conexão, obrigado. Mas deu certo. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o IARGS e a doutora Sulamita por essa plataforma que vem utilizando e a quantidade de temas relevantes para a advocacia que vem trazendo aí para o seu perfil do Instagram. E... Pode falar. Sim, doutor, o tema que vai ser abordado hoje é muito complexo. Eu não sei se a gente teria tempo de, em apenas uma hora, falar sobre essa complexidade, né,
em que vivemos atualmente, onde geram tantas coisas, insegurança, mudanças, discussões até jurídicas, né? Mas eu acho que a gente poderia começar a falar, quem sabe, sobre uma ressurreição do direito do trabalho. Eu conversava Sem hoje, dúvida. um pouco mais cedo com o senhor, e a gente realmente falou que justamente na crise, né, desse isolamento social, nunca foi dado tanto valor ao direito do trabalho como está sendo dado agora, né? Então, o que seria essa ressurreição do direito do trabalho? Bom, no momento decisivo de crise, bom, o direito do trabalho vinha relegado a um segundo plano, vinha sendo desvalorizado, né, por uma parte muito grande da sociedade. E aí, nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Né? Se tomou consciência que essa engrenagem social de mercado, economia, ela depende de um elemento muito importante, que é o trabalhador. Que é do trabalhador que vem a renda, que faz o dinheiro circular dentro do mercado, que faz com que o comércio venda, com que a indústria produza, né? Tudo isso para uma pessoa lá na ponta final. Eu sempre gosto de dizer que a grande siderúrgica, metalúrgica, faz aço, né, para uma pessoa que vai botar um prego lá na parede, na porta de casa, um parafuso que vai na roda do carro. Tudo feito para um consumidor final, para uma pessoa física. E aí me lembra sempre uma música, né, do Jorge Drexler, né, que não são máquinas produzindo para máquinas, que vendem para máquinas, que compram de máquinas. Tudo é feito e produzido para o ser humano, para uma pessoa. Então, nesse momento de pandemia, o que veio à consciência não é nem da sociedade, mas da humanidade, né? Que a renda do trabalhador é fundamental para a manutenção da economia. E aí a gente vê os países mais liberais do mundo, como Estados Unidos, né, cumprimentando a doutora Sulamita ali, que ingressou na nossa live. Sim, ela está dando boa noite a todos e um Dando boa cumprimento noite. especial ao nosso amigo Fabrício Fay, que nos prestigia com esse tema de tanta relevância nos dias atuais. E assim, eu sinto muita falta dos eventos lá no Plaza, né? E espero que termine a pandemia e que a gente retorne para os eventos presenciais. A minha esposa também está aqui assistindo, né, a Eliane. A minha mãe também está assistindo. Então, assim, retomando, né, tudo é produzido, né, e assim, a renda do trabalhador é fundamental para a manutenção da nossa economia. É ela que faz a roda girar. Para ela circular. E o dinheiro circular dentro da economia. Né? Então, no momento em que o trabalhador perde a sua renda, fica sem emprego, tem seu contrato suspenso, seu salário cortado, é demitido, tal, o que acontece? Esse dinheiro deixa de circular na economia. Ele deixando de circular na economia, o comércio não vende. O comércio não vendendo, a indústria para de produzir. E aí a gente vai numa cadeia, né, em que começa a emperrar essa nossa engrenagem social fundamental aí para a manutenção da sociedade. Como eu estava dizendo, né, os países mais liberais do mundo, como os Estados Unidos, começam a pensar numa forma de garantir a renda, de garantir uma estabilidade do trabalhador, né, para que ele tenha receita, para que essa economia possa girar e possa se manter. Porque a gente sempre vê assim, e aí vamos pegar, por exemplo, alguns países como a Alemanha, né? A Alemanha aposta em trabalhadores bem qualificados, com uma boa renda e que vão consumir. E consumindo, eles vão fazer, isso vai fazer com que o seu mercado interno gire. Os Estados Unidos é um grande exemplo de mercado interno de consumo que sustenta a economia. E agora está sofrendo um grande impacto em função da pandemia, com as pessoas perdendo emprego, perdendo trabalho, deixando de conseguir consumir, né?
e deixando aí de fazer com que essa economia se movimente. Deixa eu dar os cumprimentos para as colegas conselheiras queridas ali, amigas, a doutora Kalin, a doutora Josana, que também acaba de entrar aqui e que estão nos acompanhando na live. Então, assim, é fundamental, né, que se tenha essa renda. Né? E aí, o direito do trabalho que vinha desvalorizado, eu já assisti na TV recentemente, né, num programa de debates, né, o âncora do programa, que é extremamente liberal, criticando a terceirização e a informalidade do mercado. Claro, porque essa informalidade, né, nesse momento, o informal parou de trabalhar ali, não pode mais vender, o camelô que está na rua, né, que não vai mais poder vender, ou o trabalhador que perde o emprego, né, ou um terceirizado aí, né, mas digamos o informal que cessa a sua atividade econômica, vamos falar em salão de beleza, de uma hora para outra ele não pode mais. Era uma fatia do mercado com uma arrecadação que recebia, que circulava muito dinheiro, e assim, o dinheiro só tem uma finalidade, é consumo. E aí, assim, tem que circular, né? E não me taxem de consumistas, tá? Né? Mas, assim, educação é consumo, luz é consumo, água é consumo, moradia é consumo. O dinheiro, né, vem para que as pessoas possam manter a sua vida e consumir. Comprar comida no supermercado, né, pagar a escola dos filhos, a faculdade, tudo isso é consumo. Então, a renda do trabalhador é fundamental na manutenção da economia da sociedade. Né? E aí, dentro desse momento de pandemia, né, o direito do trabalho que vinha lá em segundo plano, e aí eu vou me apropriar, né, o Dr. Gustavo Juren, meu amigo, teve esses dias fazendo uma live, e ele falava, né, no resgate da importância do direito do trabalho e até da justiça do trabalho, que há 2 anos atrás se discutia a sua extinção. Né? O direito do trabalho vem como um mecanismo fundamental, né, e parece que só agora se dão conta disso, né, quando se apostava numa informalidade total, em terceirizações, né, com precarização e perda de renda, né, o direito do trabalho vem e mostra que não, a gente tem que garantir a renda do trabalhador. Tá? Um âncora de um programa super liberal, né, que eu gosto de assistir, de debates da TV, dizendo que que foi um grande erro a terceirização irrestrita e a informalização do mercado. Porque esse dinheiro deixa de voltar e deixa de gerar riqueza e deixa de fazer a economia. Então o direito do trabalho vem para isso. Vem para tentar organizar e equalizar essa relação, né, para garantir, né, que o trabalhador tem alguma renda para esse período, porque se a gente pensar lá em século XVIII, tal, né, XIX, que dava uma grande crise, demitia tal, e, né, a situação seguia sem se ter importância com esse trabalhador. Só que aí o mercado parava e colapsava, porque o dinheiro deixava de circular e deixava de ter essa roda virtuosa aí gerando a economia. Então, todas as medidas que a gente vê agora, elas têm um cunho social muito importante, né? Seja o benefício lá dos R$600, né? Os R$600 é para quê? É para essa pessoa que tem o seu consumo reprimido ter dinheiro para consumir. Eu vou dar boa noite para o Dr. Thiago Kidrick, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, a minha colega de comissão, a doutora Tatiana, que também está ali. Então, assim, esses R$600, ele não vai para a poupança, ele não vai para a aplicação, ele não vai para o investimento, ele vai voltar imediatamente para o mercado. Né? Na realidade, se diz assim, está se dando dinheiro para as pessoas. Não, está se injetando dinheiro na economia. Esse dinheiro vai voltar imediatamente. Né? Ele vai imediatamente. Quem tem pouco dinheiro,
né, vai jogar imediatamente aquele dinheiro, entrou R$ 600, eu vou lá no supermercado, eu vou comprar feijão, arroz, tal, as coisas que eu preciso, né, para manutenção. Então, assim, o direito do trabalho agora está ressurgindo, o doutor Tiago Moisés, lá, colega também de comissão que entra agora, né, tem colegas ali que eu não consigo identificar porque é muito pequenininho, aí eu acabo só vendo os que eu já conheço, né, o Doutor nome. Marcos Paulo Campo está dizendo é necessário haver equilíbrio entre as forças produtivas. Quero Perfeito, salientar aqui a doutora. presença da doutora Maria Isabel Beck, da doutora Carlen Rodrigues e da doutora Carla Macedo também. Estão aqui lhe prestigiando, entre tantos outros advogados. E essa foi, Obrigado por então, estarem aqui nos assistindo hoje. o que o Então, doutor Marcos Paulo falou. então, assim, como bem disse o doutor Marcos Paulo aqui, deixa eu até pegar, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um ciclo virtuoso, os economistas chamam isso de ciclo virtuoso, né? Que é uma economia bem equilibrada, gerando emprego, gerando salário, que vem para dentro da própria economia e faz essa roda girar. O direito do trabalho, que estava relegado ao segundo plano, há alguns anos se falava em extinção da justiça do trabalho, agora ela é mais necessária que nunca, porque alguém tem que mediar esses conflitos. E assim, quando falavam lá da questão, tem que acabar com os sindicatos, tal, eu pensava sempre, o dia que tiver uma greve de uma categoria que deixe de ter sindicato, que se formem grupos, né, e que cada grupo tenha a sua liderança, como é que se vai negociar essa greve? Como é que vai se tentar fazer um acordo coletivo com essa categoria? Né? Cada grupo vai tomar uma medida independente da outra, do outro grupo, em sentido contrário, tal, a sociedade entra no caos. Né? E aí eu me lembro também, né, da fala de um colega nosso, o doutor Eduardo Halp, que é da comissão também, né, que eles mediaram, né, participaram lá do acordo do Sindilojas com o Sindec, que muito antes das medidas provisórias já foi na mesma linha da medida provisória, né, pensando em redução de salários, de alguma forma tentar equalizar isso, tentar manter empregos, muito semelhante à medida provisória da manutenção do emprego e renda. Então, assim, eu penso que eu e muitos colegas, que os sindicatos têm uma função fundamental dentro desse momento. E o direito do trabalho isso tudo vem ebulindo, vem ressurgindo e vem mostrando que, olha, aquele direito que vocês achavam que não precisava mais, que era uma coisa antiga, tal, ele é moderno, ele é necessário e a sociedade precisa dele agora. Porque sem ele, a gente não vai conseguir atravessar essa crise e muito menos sair dela. Olha, Marcos Paulo está falando aqui de novo, sou fã da Terezinha Tarcano, acompanho ela como jornalista desde o Jornal Última Hora, fico bem feliz. Na verdade, eu sou carioca, então trabalhei sim no Jornal Última Hora, fico feliz. Tem um fã lá do Rio lhe assistindo. Que bom, que bom. Tempo de última hora, enfim. Doutor, eu acho que é importante a gente falar do tema dificuldades da advocacia durante a pandemia. Como que o advogado ele pode vir a sentir dificuldade para tratar de tantos assuntos, são tantas medidas provisórias, são tantos decretos em meio a essa pandemia. Como lidar com tudo isso, doutor? Antes de começar a falar, eu vou dar oi para a doutora Carla Meura, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial, uma comissão importantíssima dentro da nossa ordem, e a doutora Carla faz um trabalho relevante, com muita força e muito atuante. Parabéns, doutora Carla, pelo seu trabalho aí dentro da OAB. Olha, até assim, quando a gente foi ver o tema, né, da live, eu falei direito do trabalho em tempos de pandemia, e aí, mas não dá para especificar um pouco mais? Muito amplo. E aí eu pensei, puxa, mas como a gente já falou há bastante tempo, né, tinha uma medida provisória, já saíram umas 3 medidas provisórias,
Agora de noite eu estava vendo, né, saiu uma medida, tá, assim, não me diz que é trabalhista, né? Por sorte não, né? Agora, hoje, durante a tarde, mas foi para o crédito. Eu disse, mas só o que falta ser mais uma trabalhista que nós ainda vamos ter que falar agora. Então, assim, a gente vive um momento que tudo é muito dinâmico, né? É, mudando E todo dia. muda todo dia. Essa semana entrou o decreto, né? Não, semana passada. Doutora Fabiana Lang, conselheira seccional aqui também está nos assistindo, colega lá da Comissão da Advocacia Trabalhista, muito atuante e que trabalha muito e ajuda muito lá na comissão. Então, assim, veio o decreto na semana passada, se não me falha a memória, foi na segunda ou na terça, né? Então as coisas vão girando e o que era certeza num dia deixa de ser no outro e daqui a pouco é revogado, daqui a pouco o Congresso não aprova, o doutor Armando Perim, conselheiro seccional, grande entendedor de vinhos também. Tá? Seja bem-vindo, doutor Armando. Então, assim, é tudo muito rápido e muito dinâmico. Né? E aí, dentro de toda essa situação, a gente tem a suspensão dos prazos, né, no primeiro momento. E aí, essa suspensão dos prazos, né, que congela um pouco, né, o nosso trabalho, e aí todo mundo preocupado como vai ser, né, o que vai ser da gente. E os processos continuaram andando, por sorte. Né? Todos aqueles atos que não dependiam, né, de manifestação das partes, até a expedição de alvará. Aí entra o nosso secretário lá da comissão, o doutor Paulo Cordeiro. Seja bem-vindo, Paulo. Doutor Laurico, que também entrou aqui. Opa, sejam maravilha. Todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E aí, assim, nos vem uma situação de estagnação, né? Porque com a suspensão dos prazos, bom, né, tudo bem, o que tem de valores depositados seriam liberados, né, os alvarás e tal, mas o andamento processual ficou congelado. Né, e isso nos preocupou muito. Até que depois, a gente também teve um trabalho muito grande em relação aos alvarás, porque até então a gente tinha que imprimir o alvará, né, papelzinho, ir lá no banco e encaminhar. E agora onde que a gente iria encaminhar com a justiça e as agências fechadas, né? E sem receber as pessoas. Aí nós tivemos um trabalho muito grande com os bancos, né? A comissão, a OAB atuou muita conversa, muito diálogo, né? Até se chegar no modelo, né, que a própria vara já envia o alvará para o banco determinando o depósito na conta que o procurador indicar. Né? Então isso foi um grande avanço aí num momento de pânico, desespero, né? E assim, não é o ideal, não está funcionando, né? Ainda tem dificuldades, né? Às vezes demora. A gente apaga incêndio numa cidade, os focos de incêndio surgem na outra, né? E a gente está diariamente, toda semana, conversando com os bancos, tentando resolver problemas pontuais. E aí eu vou dizer, e alguns vão achar que não, mas são poucos e são algumas comarcas, né, que a gente tem essa dificuldade maior, que o que era para ser em 24 horas acaba levando uma semana, né? Então isso, né, seguimos trabalhando nisso, né? Seguimos lutando com isso, né? E a gente tem uma série de outras questões também, como por exemplo, o acesso às varas, né? E aí nesse quesito, assim, o TRT aqui da nossa 4ª região está de parabéns. Porque em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós temos apenas 5 varas que não estão atendendo por telefone. Só em Porto Alegre tem 30.
Aí no interior eu não me arrisco quantas teria em todo o estado, mas são muitas. Né? E dentro de todo esse universo, nós só temos 5 que não atendem por telefone, mas atendem por e-mail. E responde o e-mail. Às vezes não no dia seguinte, mas no máximo no segundo dia. Né? Então a gente tem conseguido, né, fazer com que isso funcione bem, né, de alguma forma. E quando retornou aí o andamento dos processos, a gente viu ali que as coisas andaram bem. E até assim, durante a suspensão, eu percebi que todas as sentenças que estavam para sair estavam represadas, né? Olha, o que eu tinha de sentença parada foi dada, né? Saiu a sentença. Né? Então o tribunal fez a sua parte, contribuiu, né? A gente vai ter novos problemas agora, porque e aí também outro quesito, né, que o tribunal tá indo muito bem e que a gente dá os parabéns é que a doutora Roma Marina de Pernambuco, seja muito bem-vinda, doutora. Coisa boa ter alguém lá de Pernambuco nos assistindo aqui no Sul. Outra questão também que o tribunal está funcionando muito bem são os julgamentos, né, as sustentações por videoconferência. Eu diria até me atreveria a dizer que é quase melhor que o presencial. E eu sempre vou dizer quase, porque eu gosto do presencial. Eu gosto de estar lá no tribunal, eu gosto de sentir o clima, de falar, né, de conversar, de ver a situação ali, sentir a atmosfera daquilo ali. Mas porque por videoconferência, os desembargadores não estão lá a sei lá eu quantos metros, eu acho que deve ter uns 8, 10 metros, né? Eles estão a essa distância que nós estamos aqui. Eles estão me vendo diretamente na tela, assim como eu os vejo. Então eles estão percebendo que estão vendo o que eu estou dizendo, né? É uma coisa muito de olho no olho. Eu acho que isso está sendo interessante, mas eu friso que quando terminar a pandemia, eu prefiro e quero que volte o presencial. Né? Mesmo que eu tenha que ir até ali o tribunal, que é só 10, 15 minutos da minha casa, né? Enfim, não vejo nenhum transtorno nisso e acho que tem coisas que a gente só resolve falando diretamente frente a frente. Doutor Cordeiro aqui falando um trabalho silencioso do doutor Fabrício com a Caixa Econômica Federal. Obrigado, Paulo. A doutora Roma, a Marina Roma, eu acho, né, também. Lá de Pernambuco. Dando um abraço pernambucano aqui. Um abraço, doutora Roma. Sejam todos bem-vindos. Eu acho o nome dela. Marina Roma. E aí nós vamos para o nosso calcanhar de Aquiles, que são as audiências de instrução. As de conciliação, ok, tudo bem, não tem maiores dificuldades nem problemas. Mas as audiências de instrução com oitiva de testemunhas, isso foi uma coisa que nós conseguimos chegar num consenso dentro da advocacia. Seja patronal, seja de trabalhador, a Satergs lá presidida pelo Dr. Camilo, a Getra presidida pelo Dr. Álvaro, a Abrat presidida pelo Dr. Denis, todos no mesmo sentido de entender que a audiência de instrução por videoconferência não é possível. Né? E aí a gente pensa numa série de possibilidades e de criação, talvez, quando vá se ouvir uma testemunha, né, que as testemunhas vão para a Justiça do Trabalho e que lá tem uma sala, né, com proteção, tal, para que essas pessoas possam dar seu depoimento, né, porque é muito perigoso que a gente tenha uma prova que daqui a pouco esteja contaminada, que daqui a pouco exista alguma forma, algum subterfúgio, porque a gente não tem como ter controle do ambiente virtual.
Né? É verdade. A gente não sabe se tem... Como aqui eu estou com o notebook aberto do meu lado, com algumas colocações, tal, né, com alguns apontamentos. Tenho mais folhas aqui, né, com anotações, enfim. E dentro do ambiente virtual, por mais cuidado que se tenha, a gente não tem controle 100% dele. E não sei nem... Bom, no presencial a gente tem controle do que está acontecendo ali dentro daquela sala. Uhum. Né? Se a testemunha foi instruída antes, tal, bom, aí é outra situação. Mas ali dentro daquela sala a gente sabe que ele não está usando um ponto, que ele não tem uma tela dizendo o que ele deve dizer, né? Então, nesse sentido, a advocacia trabalhista em peso já se manifestou. Né? A audiência de conciliação é tranquila, não tem problema. Assim, a gente tem tido também uma compreensão grande dos juízes, né, que também estão em home office. Acaba de entrar a doutora Cristiane Neri, lá colega, conselheira. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar nos assistindo aqui. Então, como eu dizia, dentro de uma audiência presencial, a gente tem um certo controle, né? Agora, tirando disso... Né? E assim, as de conciliação estão indo muito bem, os magistrados têm compreensão, também estão em home office. Esses tempos eu fiz uma sustentação no tribunal, que aí também as crianças correram pela casa da desembargadora e está tudo bem. Né? Nós vamos ter que compreender que a gente não pode exigir um grau... Não tem como exigir. Não, um grau de formalidade que se tinha. Também assisti esses dias, né, um evento do Instituto de Direito do Trabalho do Brasil, tal, e que caía a conexão dos palestrantes. Acontece, então, normal, acontece. É o novo normal, doutor, é o novo normal. E a gente tem que se adaptar. Né? Não há jeito. Eu tenho uma coisa, uma frase, uma expressão que eu cunhei, que é o novo anormal. Porque eu não quero me conformar com esse... Isso para mim não é normal. Isso para mim é anormal. Nós vamos ter que aguentar e nós vamos ter que lidar do jeito que dá com as situações. Né? Sem prazo ainda, né, doutor? Sem prazo. E assim, uma coisa que eu tenho dito para os colegas, né, dentro da pandemia, todas as soluções, 90%, 99% das soluções são ruins. O ideal era que a gente tivesse o mundo dentro da normalidade. A gente tem que lidar com as coisas como estão vindo. E dentro de um dinamismo, né, toda hora saindo lei, medida provisória. Outra coisa que não é da área, mas que me preocupa também, né, é a gente estar aí dentro de uma reforma tributária, dentro de uma crise, de uma pandemia, de um momento totalmente anormal. Medidas anormais são para um período de anormalidade. Né? Elas não podem permanecer quando o mundo voltar ao normal. Né? É para um momento especial e sui generis. Ninguém nunca pensou, nenhum de nós passou por nada disso. Aí falam na gripe Ninguém espanhola. Podia imaginar. A gripe espanhola foi há 100 anos. Né? Uma coisa histórica, isso está no livro de história, né? Quem imaginar? Só em filmes de ficção. Isso, e quem viveu lá tá ou já faleceu ou tá muito idoso e pegou aquilo na infância e não vivenciou aquilo, né? E nem foi da dimensão do que nós temos, porque antigamente a pessoa levava um mês um mês não, mas uma semana para cruzar o oceano, né, e chegar até aqui. É verdade. Né? Estaremos inseridos no livro de história. Doutora Cristiane Neri aqui falando, grande nome da área, doutor Fabrício, prazer em te muito ouvir. Obrigado. Uma querida doutora Cristiane sempre. Obrigado, Cristiane. Doutor, com tantas medidas provisórias e decretos, como é que fica essa miscelânea, o que vai e volta, o que vira lei, não vira, o que a gente poderia destacar desde que iniciou realmente a pandemia? Porque eu acho que nada volta a ser o mesmo dentro da justiça, né? Dentro do direito do trabalho, né? Eu tenho medo disso.
E assim, todo dia quando eu acordo, eu boto na TV, no jornal, vai que tem uma Para ver medida o que provisória surgiu. nova. Vai que tem uma medida provisória nova, né? Assim, e aí eu volto naquilo. Eu acho que o que foi feito para exceção, ela pode funcionar para exceção, mas não para normalidade. E aí a gente tem as medidas provisórias aí a de manutenção de trabalho e renda, né, que traz situações interessantes e necessárias. Eu não vou nem dizer que é interessante, mas necessárias para um momento de pandemia. E é que para apagar o incêndio, para tentar salvar alguma coisa, e que a gente vai ter que lidar com elas. E aí, assim, alguns colegas me dizem, mas e quando isso for para os tribunais? Não sei, isso saiu na semana passada. O decreto é de terça da semana passada. Nós não temos decisão do tribunal. Até a gente ter uma jurisprudência, decisões falando sobre isso, né, talvez eu quero que a pandemia já tenha terminado, né, quando chegar isso. Eu espero, né, que a gente tenha jurisprudência sobre o passado, não de um presente ainda, de uma pandemia continuando. Mas, porque são todas medidas emergenciais, né, doutor? E aí, dentro do emergencial, tem muitos erros, muitos acertos, né? E por vezes se injeta mais numa área que às vezes não dá tanto resultado. E aí até a questão que eu não vou nem falar porque eu não consegui ver bem, né? Porque saiu agora de tarde e eu vi no jornal agora, logo antes da live, né? Que é a questão do crédito, né? Para as pequenas e médias empresas, né? Que o setor financeiro recebeu um aporte de capital muito grande, mas não estava fazendo, né, direcionando para onde se deveria isso, né? Então a gente tem uma série de medidas que todas são paliativas, tá? E para tentar minimizar, eu não vou nem dizer minimizar, mas reduzir esse impacto forte e violento, porque assim, se todo mundo ficar desempregado, se uma imensa gama de trabalhadores perder o emprego e ficar sem nenhuma renda, a economia não vai retomar, não vai retomar as vendas, a produção, isso não vai acontecer. O dinheiro tem que circular, né, doutor? O dinheiro tem que circular, o trabalhador tem que receber alguma remuneração para poder ir lá na loja, comprar arroz, feijão no supermercado, né, no Zafari, no Nacional, acho que nem tem mais Nacional, né, mas enfim, e para esse dinheiro retornar para dentro da economia. Então aí é longe de ser o ideal. No momento de pandemia, no momento de crise e num momento que tudo é anormal, a gente não pode esperar a normalidade. A gente tem que pegar medidas, né, que são duras, né? E aí o que a gente pode pensar ali? A suspensão temporária do contrato de trabalho é muito dura, né? A redução de jornada e de salário também, né, porque imaginamos uma pessoa que tem ali a sua vida pautada naquela renda. Né, aí de uma hora para outra, e tudo foi de uma hora para outra, porque a gente vinha com a vida normal até março, e aí, como eu digo, esse ano vai ser janeiro, fevereiro, março e dezembro, ou 2021. Né? Já entramos direto no 2021. Já entramos direto no 2021. Então a gente pensa assim, numa redução de 25% do salário. Bom, quando a gente pensa num percentual assim aleatório, 25% não é muito. Mas para quem vai ter 25% a menos no seu rendimento, quer dizer 25% a menos de consumo. Quer dizer 25% a menos de venda, 25% a menos de produção. E aí a gente tem, né? 50% é uma tragédia. 70% então nem se fala, né? Então todas as medidas é um mal menor. Né? O que é menos pior? Né? Receber 50%,
ou zero. Né? Pois Então é é. tentar de alguma forma equalizar isso. Claro que aí a gente tem que pensar que isso não pode se aplicar a qualquer setor, né, da nossa economia. Por exemplo, os supermercados, agora mesmo à noite, estava dando no Jornal da Bandeirantes, que tiveram um aumento de quase 6% nas suas vendas. Então, eles não fazem jus a querer essa É. redução. Né? O setor Farmácia financeiro, também, né, doutor? farmácia, setor Farmácia também, financeiro, é. não fazem, não deveriam, né, se utilizar disso. Né? Isso é para quem realmente, para os setores que realmente estão sendo penalizados, que eu diria que é quase tudo, né, que muito poucos não estão sendo. Eu acho que tirando o supermercado, a farmácia e o banco, o resto, né, É, é está verdade. em grandes dificuldades financeiras. E aí, Doutor, pois sim, não. é importante se eu falar em algum momento sobre a questão do teletrabalho. Nesse novo anormal, como o senhor apelidou, né? Como É, que ficaria a questão do teletrabalho, se poderá ficar regulamentado ou não, se as empresas realmente agora vão passar a adotar mais o teletrabalho, porque isso pode vir a gerar menos custos a alguma empresa, algum escritório? Qual é a sua opinião a respeito? o teletrabalho veio como uma necessidade, né? Sim. E aí, eu estou em teletrabalho, né, em home office, que eu estou louco que volte a ser home e deixe de ser office, né? E, e é uma contingência do momento. Vou cumprimentar o Dr. Felipe Possamay, que entrou aqui, nosso colega, lá de Santa Maria, se não me falha a memória falha. A Doutor Marilês também Roberto entrou. Marrone também aqui entrou, também faz parte da diretoria do IARGS. Bem prestigiado, doutor. Mas falando em teletrabalho, eu vou fazer um link ali de uma situação que a lei traz, né? Que é assim, não tem suspensão nem redução para quem está em teletrabalho ou em home office. Quem está em casa trabalhando, né, não pode sofrer redução nem suspensão de contrato. Se isso acontecer, vai ser considerado como uma fraude, né, e vai estar sujeito às penas e vai ter que fazer o pagamento efetivo de todo o valor que esse trabalhador deveria ter recebido. Então, assim, teletrabalho e suspensão não tem nenhuma... Né, ninguém É está bom em diferenciar. teletrabalho se o contrato estiver suspenso. Não, ele está em teletrabalho, ele está trabalhando. Tá? Pode-se negociar uma redução, alguma coisa assim? Pode. O teletrabalho sempre me traz assim, uma questão, tanto o teletrabalho quanto o trabalho... É assim, teletrabalho não é trabalho à distância. Que a gente tem a figura do trabalho à distância naquela em que o empregador não tem como fiscalizar se o horário que ele faz, que horas ele vai, né? Enfim, ele tem uma liberdade total de conduzir o seu trabalho. Já o teletrabalho, não. O teletrabalho, a pessoa vai estar, por alguma forma, ali prestando, enviando, produzindo dentro de um sistema. E hoje a gente vê a questão dos sistemas de login, logout, né, que aí tudo que a gente tem que fazer é dentro de um portal. Esse portal é dentro da empresa, né? E quando a pessoa entra, ela se loga, e quando ela sai, ela se desloga desse sistema. Então tem toda a condição de ver a jornada, o que está sendo produzido, tal, né? Então é uma nova realidade. Não sei como é que vai, se as empresas vão. É uma redução de custo muito grande, e aí a gente vê isso, já tem estatísticas sobre os tribunais, né, na redução do custo. E a redução do custo é muito grande mesmo. Claro que quem vai trabalhar em teletrabalho, né, na sua residência, aí a pessoa vai ter que ter alguma estrutura, né? E aí isso a empresa, de alguma forma, deve participar. Eu entendo que deve.
né? Porque é um custo que de uma hora para outra passou a ser imposto para o trabalhador. É a internet que daqui a pouco vai ter que aumentar a velocidade. E hoje é uma realidade, a gente pega uma família que aí daqui a pouco tem 4 pessoas todas conectadas, navegando ao mesmo tempo e precisando de Exato. um volume maior de dados, então vai ter que aumentar pacote, né, vai aumentar custos, a luz, né, daqui a pouco se a empresa ainda usa telefone, que ninguém usa mais, telefone, né, enfim, né, todo mundo liga por WhatsApp, né, atualmente, mas é uma questão que vai se ver o que as empresas acham melhor mesmo. Ter esse funcionário lá dentro ou ele não precisa estar lá dentro. E eu já falei com colegas que assim, e até uma realidade, né, de muitos amigos aí, que moram no apartamento em Porto Alegre e tal, e tem a casa na praia, a casa na serra, a casa no campo e tal, e que foram para essa outra casa e estão trabalhando de lá. Né? Com uma boa Então, internet, claro. com uma boa internet, aí tiveram que fazer as contratações, né, necessárias, mas então eu acho que a gente vai ter muita mudança, muita mesmo. E as empresas mais tradicionais talvez tenham mais dificuldades, né? E tem um amigo, um colega aí que trabalha dentro de uma empresa que ele me diz que não, lá eles não vão querer, né, retornar, ficar em home office. Eu vou terminou a pandemia, eles vão querer que eu retorne. E aí eu perguntava, mas o teu trabalho rende mais na tua casa ou lá na empresa? Ele disse, não, em casa, né? Claro que ele não tem filhos, né? E aí então é mais fácil para ele tem menos distração e o trabalho rende mais em casa. Mas isso não é a realidade de todos. E aí a gente pensa nos colegas que têm filhos, nas colegas que têm filhos, né? E na dificuldade que é isso no dia a dia, que tem que dar conta da aula das Exato. crianças, da audiência, e aí é o cachorro que late, é a criança que corre. Esses tempos eu estava fazendo uma sustentação no tribunal e aí tem a colega sustentando ali, e aí passa o marido por trás com o notebook, assim, e ela se perde e tal. Então é um novo mundo, né, com uma série de É. dificuldades novas, né, e que a gente vai ter que lidar e enfrentar É. de alguma forma. É uma invasão, né? Não deixa de ser, porque o nosso lar acaba sendo o escritório, É, definitivamente, né? Pelo menos ainda não tem um prazo ainda à vista, né? Bom, é, mas o senhor... Sim, diga. e aí a gente vê situações como numa empresa americana que demitiu uma funcionária porque os filhos fazem muito barulho durante as reuniões por teleconferência, esse tipo de situação, né? Quando O na que fazer? realidade, a empresa está invadindo a casa dela, né? Não é a casa dela invadindo a empresa, né? Então é um momento que a gente tem que ter uma tolerância. A gente tem que ter o bom senso, embora, né, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que as pessoas pensam que o bom senso é uma coisa que nós temos e o outro não, né? Mas a gente tem que ter alguma maleabilidade para lidar com isso. Concordo com o senhor. Bem, o senhor falou então aqui de algumas alterações, eu acho que também falou sobre a concessão de férias, não é isso? Regime especial, Até não tinha enfim, falado. Assim, não tinha uma falado. coisa que eu acho, que eu vi que já falta 10 É porque minutos, né? faltam 10 minutos exatamente, Ah, a gente daqui a pouco tem que partir para o final. O nosso convidado de quinta-feira não poderá estar presente, que é o Dr. Arnaldo Rizardo Filho, mas grande, vou anunciá-lo, sim, sim, grande sim. palestrante. Ah, Quinta-feira estará conosco. e estaremos todos assistindo, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho muito relevante no decreto é a possibilidade da recontratação. Ah, sim. Né? Dentro desse momento de pandemia, né, e assim, dentro do novo anormal, como eu gosto de dizer, né, a única coisa, mas que aí eu vou insistir, para o período de anormalidade, porque a gente vê muitas situações que a empresa demite, recontrata com salário menor ou com algum benefício diferente,
na realidade, fez uma jogada para o cara sair perdendo, né? E às vezes até ele continua trabalhando ininterruptamente, né? Enfim. Mas nesse momento, essa recontratação ela é positiva, tá? Porque algumas empresas, tá, que estavam com dinheiro em caixa, capitalizadas, preferiram, né, demitir, pagando todos os direitos para seus funcionários, tal, e que tem promessa de recontratá-los quando a situação melhorar. E aí é muito melhor para a empresa, né, recontratar esse funcionário que já está treinado, que já conhece a realidade do trabalho, que já conhece a atividade, né, do que contratar um novo, que ela vai ter que treinar, preparar, tal. Então, né, manter essa... Né, e aí a gente tem algumas dinâmica. empresas... eu conheço, vi situações dessas, tá? Em que relações de trabalho de longa data, né, já tem quase uma relação de amizade, que é 20 anos que trabalham juntos, né, com várias pessoas, né, de longo tempo, e que aí, com essa promessa, diz, olha, eu vou demitir, eu vou pagar tudo, mas no que voltar ao normal eu vou recontratar. Então isso é uma realidade. E assim, que pode vir a eu acontecer. acho que é benéfica, eu acho que é interessante, desde que mantidas, né, a remuneração, os benefícios, tal, né? Eu acho que é interessante para ambas as partes, né? É melhor tu poder contar com aquele teu funcionário, colaborador, né, que tu tinha e que era uma pessoa que já estava inserida ali dentro daquele ambiente, conhecendo as atividades, do que buscar um novo que vai passar por toda uma situação aí de preparação para poder ingressar nessa empresa e nessa atividade que ele ainda não conhece. Vou saudar o Dr. Jorge Araújo, que entrou aqui também, que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. Da quinta vara do trabalho, se não, a menos que tenha saído da quinta vara do trabalho, mas em princípio da quinta vara do trabalho aqui de Porto Alegre. Grande magistrado. Sim, já participou aqui conosco. O doutor Cordeiro falando, investigue-se depois a possibilidade de fraude, a empresa que reforça a questão documental. Doutor, a gente quase já está se aproximando aqui do final. Nossa. Seria importante o senhor falar, passou rapidinho, né? Vai ter que voltar aqui numa outra live, com certeza. Estou sempre à disposição. O que efetivamente pode mudar na legislação do trabalho pós-pandemia, na sua avaliação? É difícil de prever, né? Ainda mais, eu vou dizer assim, ó, até o fim da pandemia eu já não sei o que vai mudar, né? Até a semana que vem, né? Daqui a pouco, mas assim, eu vejo que a gente está retomando a importância do direito do trabalho, a importância da valorização do trabalho, mais do que nunca. Está em voga de novo. Em voga total, e aí a gente está vendo assim, ó, a valorização da remuneração do trabalhador, né? A importância do trabalhador dentro da sociedade, e assim, essa engrenagem social é muito sensível e delicada, né? Tudo gira, tudo é feito para uma pessoa, né, consumir, seja de que faixa financeira for, né? O doutor Jorge está dizendo lá que estão realizando audiência por vídeo. Uma hora dessas, com certeza, amanhã eu vou estar fazendo na 13ª, com a doutora Anitta Lube. Mas então essa engrenagem é muito delicada. No momento que uma das peças não funciona bem, ela deixa de funcionar. Então aí eu retomo sempre o exemplo da Alemanha, né, e que aí lá a gente tem uma situação, né, até assim, os comitês de fábricas que eles chamam, né, onde a empresa, o sindicato, eles vão negociar com o governo, né,
para buscar melhores medidas, tal, porque eles têm essa consciência, né, de que o cidadão bem preparado, bem remunerado, ele vai consumir e ele vai manter a economia do seu país. Então, o direito do trabalho está vindo com uma força muito grande. Os programas sociais também retomaram, né, uma importância muito grande. E aí, assim, eu me lembro lá quando surgiu o Bolsa Família, né, que as pessoas diziam, vai ficar dando dinheiro, é assistencialismo. Isso é uma forma fantástica de injetar dinheiro na economia, né? Tinha cidades pobres que a sua economia era movida pelo dinheiro do Bolsa Família. Porque esse dinheiro, para quem tem o consumo reprimido, isso aí um economista, um amigo que é economista de um banco, me disse que é um conceito de que quem tem consumo reprimido está sempre faltando consumo. Ele compra sempre menos, e aí quando eu falo compra, é lato sensu. Não é o consumo bobo e fútil, mas é o consumo de comida, de insumos, de coisas básicas da casa, que a gente não se dá conta porque não é a nossa realidade, porque não falta dentro da nossa casa, né? Mas é mais arroz, é mais feijão, é aí um frango, uma carne, né? Exato. Então, eu acho que a gente vai ver um crescimento muito grande do direito do trabalho, dos direitos sociais. Com certeza, doutor. A gente tem uma questão, assim, Portugal, né, passou por um movimento de reforma trabalhista e com corte de direitos sociais, né, e que aí a economia começou a entrar em colapso. A economia começou a piorar, e começaram a se dar conta que a retirada dos benefícios sociais estava criando esse prejuízo na economia de Portugal. E aí a Suprema Corte de Portugal começou a entender por inconstitucionais algumas partes vários elementos da reforma, né? E aí Portugal conseguiu recuperar a sua economia. Doutor, daqui a pouco já vamos ser desconectados aqui. Eu queria dizer que nessa quinta-feira o doutor Arnaldo Rizardo Filho vai falar sobre contratos continuados, pandemia e teoria da imprevisão. Ele é advogado, especialista pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mestre em Direito pela Unicinos, doutorando em Ciências Sociais pela Unicinos, autor e professor. A mediação vai ser feita pela doutora Ana Amélia Prats e será nesta próxima quinta-feira. Estou muito feliz aqui com a sua participação. Imperdível. Estarei E quero lembrar que a live de hoje e todas as videopalestras estão sendo postadas no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, cliquem lá no sininho para receber as notificações. Toda a nossa programação, inclusive do mês de agosto, vai estar nas redes sociais, no blog, no site, vamos mandar por e-mail. Todos têm como saber. E em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço aqui a participação de todos e da sua ilustre presença aqui conosco, nesse novo normal, como o senhor diz. Muito obrigada. Suas saudações finais, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, foi um prazer. E é um tema apaixonante e a gente pode ficar falando por horas e horas e horas e ele não se esgota nunca. O senhor Muito voltará. obrigado a todos. O senhor voltará. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo de bom. Até uma próxima vez. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até. Obrigada. Obrigada a todos. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, um abraço e até quinta-feira. Boa noite.